O vídeo de hoje é mais um vlog, né, que a gente vai falar sobre a importância do inglês no desenvolvimento de software. E primeiro, pessoal, eu considero extremamente importante não só para nós desenvolvedores, como para todas as outras áreas. O inglês é muito importante, tá? Eu tava procurando aqui, ó, eu achei tá até todo sujo aqui, é um estojo de CDs, tá? E aqui dentro desse estojo de CD, eu encontrei algumas relíquias aqui, ó. Então, ó, Live CD do Ubuntu versão 5.10 do Ubuntu. Lembra quando a gente chegava lá no site e pedia? Então, eu encontrei um outro aqui já mais atual, ó, Ubuntu Server Edition 9.10. Então, aqui nesse estojo eu tenho muitas coisas. E o pessoal me pergunta, deixa eu botar isso aqui no chão. O pessoal me pergunta se como é que é o meu inglês, se eu fiz inglês, enfim. Gente, eu fiz tipo 4 anos e meio de inglês aqui no Brasil, na Fisk. Então eu tava procurando esses CDs justamente, ó. Fisk Basic One, o módulo 2 do Basic. Cadê? O módulo 3 do Basic, o módulo 4 do Basic, o Basic 2, mais 4 módulos também, o intermediário 1, o intermediário 2, Então, eu fiz todos os livros, eu fiz 4 anos, mas isso foi em 2013, galerinha. Eu fiz num sábado, em 2013. Só que o que acontece? Como tu não tem um contato, eu nunca tive um contato, né, com o pessoal lá de fora, com americanos, enfim, o meu speaking acaba não sendo tão bom assim, né? Então eu aprendi todas as etapas e o que melhor eu tenho do inglês é o meu listening, certo? Então eu consigo assistir, por exemplo, um filme sem legenda. Eu entendo, sei lá, 80%, talvez um pouquinho mais de um filme sem legenda. Pode ser de comédia, pode ser de romance, eu consigo compreender. E a minha leitura para uma documentação técnica, ela é muito boa. Porém, quando eu vou conversar, eu ainda penso em português para fazer uma tradução para o inglês. E eu também não tenho tanto costume de escrever em inglês, tá? Então, mas isso é muito comum. Então, por que eu estou falando isso hoje para vocês? Porque no meu entendimento, pode ser que eu esteja errado, né? A gente tem 3 tipos de cenários aqui. A gente tem cenários onde tu vai trabalhar em empresas no Brasil com com um time brasileiro, vamos botar assim, brasileiro, certo? Então esse é o primeiro cenário. Você tem um cenário onde tu vai trabalhar em empresa fora do Brasil, empresa, vamos botar aqui, empresa internacional, com um time totalmente americano. E tem cenários onde tu vai trabalhar em empresa, vou botar global, que é um time multidisciplinar ou de várias línguas, né? Então tu vai trabalhar com um time diversificado, certo? Diversificado. Perfeito? E aqui, nesses 3 cenários aqui, pessoal, a necessidade do inglês existe, mas existe de maneiras diferentes. Então, por exemplo, se tu está trabalhando numa empresa no Brasil com um time brasileiro, qual vai ser o seu entendimento e o que você vai precisar saber do inglês aqui? Tu vai ter que ter um inglês técnico bom, para que tu consiga ler documentações, porque as documentações, né, das linguagens geralmente são em inglês, ler tutoriais. Quanto mais inglês técnico tu tiver, melhor quando você trabalha em empresas no Brasil com o time brasileiro. Um exemplo disso daqui, eu vou pegar um exemplo bem básico, tá?
Eu vou criar uma classe aqui, que me vem em mente agora. Eu vou criar uma classe aqui chamada teste. Essa classe aqui, eu vou criar um método main para fazer alguns testes aqui. Eu vou criar uma string com nome e vou usar o swing aqui, antigão mesmo, para solicitar o nome, ó. Digite seu nome. Beleza. Daí eu vou vir aqui, int idade, e vou fazer o mesmo comando de cima. Digite sua idade. Beleza. Bom, por que a linha de cima funcionou e a linha de baixo não funcionou? Então, qual inglês técnico tu tem que ter? Tu tem que ter um inglês que vai te mostrar e interpretar o que o Show Input Dialog aqui lhe fornece. Então, você vai ter que acostumar com o inglês da documentação da sua linguagem. Aqui, por exemplo, ó, eu tenho um public static string já aqui. Isso significa que o método showInputDialog vai me retornar um dado do tipo string. Beleza? E o que ele faz? Ó, ele shows a question message dialog, requisitando o input para o usuário. Então, se a gente for pegar aqui no return is user, ele vai falar que ele vai retornar um input digitado pelo usuário. Só que o showInputDialog, ele é uma janela, né? Ele vai abrir isso aqui, ó. Ele vai abrir uma janelinha que vai ter a pergunta aqui, ou a mensagem. Pergunta ou mensagem. E aqui a pessoa, o usuário, vai responder, né? Respondendo a pergunta. Beleza? Então, digamos que ele veio aqui e respondeu que a idade é 30. Porém, em tempo de compilação, o compilador ele não sabe se tu digitou um 30, que é um número, ou um 30 texto. Então, ele trata tudo como se fosse um texto. Então, ele vai tratar isso aqui, ó. Tá? Então, tu vai ter que ler a documentação, entender que isso aqui vai te retornar um input do usuário, que ele vai abrir uma janela de questão para ti e que ele vai retornar um string, para que tu consiga pegar dessa string e transformar em 30 para tu receber numa variável inteira, perfeito? Então, tu já vai ter que saber que aqui tu tem que fazer um parse, né? ParseInt, beleza? Então, é isso que a documentação técnica vai te trazer. Então, ela vai falar assim, ó, opa, cara, aqui tu tem que converter os dados aqui. Então, tu vai ter que dar um integer.parseInt. E vai parar de dar o erro, certo? Então, esse é apenas um exemplo, né? Mas se você pegar qualquer classe aqui e tu vai ler a documentação, por exemplo, do scanner aqui, ó, ele vai construir um scanner e tal, tu vai ter que entender esse inglês técnico aqui. Se tu entrar lá, deixa eu pegar aqui, se tu for programar para mobile, por exemplo, né, Google Developer Linear Layout, por exemplo, aqui, ó. Eu vou entrar na documentação do Google, que ela está em português, né? Nesse caso, o Google tem, ó, a escolha da linguagem, porém, às vezes, a tradução do português, ela não fica 100% correta, ou seja, então tu vai ter que vir aqui e trocar para inglês e tu vai ter que entender isso daqui, né? Ó, linear layout is a view group that aligns all children in a single direction, enfim, na vertical ou na horizontal. Então você pode especificar a direção do layout usando a tag Android Orientation, enfim, certo? Então isso aqui tu vai ter que conseguir interpretar quando você está trabalhando em empresas no Brasil com um time brasileiro, certo? Então tu vai ter que ter um inglês mais técnico, é o essencial para ti. Quando tu vai visar empresas na gringa que trabalham com um time totalmente americano, aí a coisa muda de contexto. Por quê? Porque tu vai ter que ter um inglês fluente, né? E um inglês fluente no quê? No speaking, na leitura, na fala, na interpretação. Então, tu vai estar trabalhando com um time totalmente americano e eles vão precisar te compreender
e, e tu vai te relacionar com eles, né? Certo? O que é muito diferente, por exemplo, de tu estar trabalhando numa empresa global com um time diversificado. Aqui, o teu speaking, a tua conversação, né, a tua forma de conversar, tu só precisa fazer com que eles te compreendam. Porque tu vai estar trabalhando com o indiano, por exemplo, que é aquele inglês mais... não é pausado, né, mas é aquele inglês estranho no nosso... quando a gente vai escutar, né? Mas eles se fazem compreender. Então, tu vai estar sabendo que tu vai trabalhar com francês, com canadense. Então, o teu speaking não precisa ser tão fluente assim. Porém, tu vai ter que ter o inglês técnico e tu vai precisar saber escrever bem. Então, assim, são tipos e níveis de inglês diferentes, na minha opinião, tá? Mas eu quero deixar bem claro para vocês que inglês é muito bom e muito importante, beleza? Principalmente quando tu vai escalar o teu nível de maturidade para dentro da empresa. Até mesmo empresas no Brasil com time brasileiro, às vezes você precisa fazer uma integração com um time americano ou com uma empresa de fora, ou até, quem sabe, com empresas aqui próximas da América Latina que também é em outra língua. Então, também funciona desta mesma forma, tá? A minha última fala aqui, pessoal, é se for possível, estudem inglês, né? E por mais que tu vai fazer, como é o meu caso lá em 2013, que eu fiz 4 anos de inglês, todo sábado, e não tendo contato com o pessoal de fora para eu treinar a minha conversação, meu speaking, eu acabei ganhando outras habilidades. Vocês podem ver que o meu speaking não é bom, né? Não é nem um pouco bom, mas eu sei interpretar, eu sei ler o inglês técnico, eu assisto um filme sem legenda e consigo compreender bem. Então isso para mim já é o suficiente, porque a minha empresa é aqui no Brasil, eu trabalho aqui no Brasil, certo? Então eu codifico em português. Uma outra coisa que é legal, né? Às vezes tu vai pegar uma base de dados para fazer uma integração, a base está em inglês, então tu vai ter que interpretar isso, né? Então, cara, inglês é fundamental para qualquer área, certo? Então, procurem estudar um pouquinho, que vai fazer muito bem para ti, beleza? É isso. Forte abraço e até o próximo.